Olá, tudo bem? Eu tô aqui com a Carol e nós vamos falar um pouquinho sobre séries, sobre filmes, sobre entretenimento. Se você gosta desse assunto, acompanhe cada minuto desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Carol, tem sido muito comum no nosso tempo ver os jovens e até mesmo adultos. Não vou dizer que esse vídeo aqui se restringe aos jovens, não, porque o que nós vamos tratar aqui abrange também gente até da cabeça branca. Há uma forma um pouco descuidada hoje em escolher o entretenimento. Se nós fizermos uma volta no tempo, entretenimento sempre fez parte da vida do ser humano. Talvez há 400, 500 anos, o entretenimento era um bom livro, uma conversa no final da tarde com os vizinhos, com os amigos, no passeio, ou talvez aos finais de semana, uma ida ao bosque, à praia. Esse era o entretenimento, né? Muito saudável, né? Mas hoje o entretenimento tomou uma outra dimensão. Se antes era preciso sair para se entreter, ou comprar de repente um livro para ficar ali lendo, hoje o entretenimento está na palma da nossa mão através do smartphone. Ou seja, todo mundo tem acesso a qualquer momento, qualquer hora, às vezes nem tem custo, não é tão difícil assim conseguir. E será que as pessoas sabem escolher esse entretenimento? Porque eu não vou dizer para você que é pecado você ter algum acesso a algum divertimento. Não, todo mundo tem, né? Todo mundo procura talvez relaxar de uma forma como lhe apetece, mas como escolher esse entretenimento? Quando falamos de entretenimento, uma coisa que eu estava me lembrando agora é que antigamente até receitas eram um entretenimento. As pessoas faziam tempo para partilhar umas com as outras. Tinha um caderno de receita, você preparava o caderno de receita. Escrevia ali e aquilo ia passando de geração em geração, né? A avó passava para a filha e daí por diante. E a senhora falando que o entretenimento hoje nós temos disponível no smartphone, e muitas são as pessoas que por vezes passam horas e horas ali e nem se dão conta desse tempo. Sim. Ou seja, algo valioso ela tem ali, que é o tempo, e esse tempo que ela tem, todo mundo tem igual. Você tem 24 horas, a sua amiga tem 24, todo mundo tem. E às vezes o que nós vemos muitas são as pessoas que falam: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, eu não tenho tempo para cuidar da alimentação, mas fazem tempo para investir no entretenimento, porque o entretenimento é algo que faz bem para a pessoa, que aquela pessoa que por vezes está ali distraída, se ela fica por vezes um dia, vamos supor, meia hora ou uma hora do seu dia sem pegar no telemóvel, sem absorver um pouquinho do entretenimento, ela já fica angustiada. Por isso que nós vemos que o índice de ansiedade, o índice de estresse, adoecimento mental tem aumentado a cada dia. E quando nós vamos ver, é derivado a essa falta de entretenimento que a pessoa por vezes fica e ela não se percebe que é por causa daquilo. Nós podemos dizer seguramente que nós estamos vivendo um tempo de pessoas viciadas no entretenimento. É isso mesmo que você ouviu. E talvez você seja uma pessoa assim. Não se deu conta ainda, ou talvez não admitiu, embora veja que ali tem uma ansiedade para estar com o telefone o tempo todo, para checar as redes sociais. E esse entretenimento exagerado tem sido uma espécie de fuga. Muitos estão buscando um escape. Por exemplo, o jovem está vendo que a conversa com os pais não está muito agradável, está chateando, ele vai lá e se refugia nas redes sociais. A mãe está falando e ele está ali. O almoço com a família, ele está lá nas redes sociais. A aula está chata, ele vai para as redes sociais. O que o pastor está falando não agrada, ele vai e abre o seu telefone e vai ficar ali. Por vezes até na reunião. E sim, no culto que é para Deus, né? Então, é importante cada um se avaliar, porque nós fomos criados para nos deleitarmos em Deus, sentir prazer nele, mas nem sempre esse prazer está no lugar certo. Muitas vezes há mais prazer
em acompanhar séries, maratonar séries, por exemplo. Quantas pessoas veem um episódio atrás do outro e quando elas vão perceber, elas ficaram 5 horas na frente da TV. E às vezes fica triste porque acaba ali aquela temporada e vai demorar um tempo para ter outra temporada. E será que essa pessoa consegue permanecer esse tempo na presença de Deus, em oração, em leitura da Bíblia? Será que o entretenimento não está roubando o seu prazer pelas coisas de Deus? Porque eu duvido que depois de 4, 5 episódios você consegue ir para o seu quarto, no lugar secreto, e se deleitar na presença de Deus e ter apetite para as coisas de Deus. Então o entretenimento tem sido um Deus nesse século. Tem sido um senhor e um péssimo senhor, porque ele promete um prazer que ele não entrega. Porque no momento que está diante das redes sociais, está ali consumindo fotos e textos das celebridades, filmes, a pessoa está satisfeita, mas acaba aquilo ali, ela não tem mais nada, vem o vazio novamente, enquanto a alegria que o Espírito Santo nos proporciona é a alegria verdadeira. Mas quantas vezes o entretenimento nos rouba de Deus, um tempo que era para Deus, um tempo que era para a família, um tempo que era para estar com os nossos entes queridos, para cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, fazer uma atividade física, mas não, está ali no entretenimento. Eu vou ainda um pouquinho mais fundo com esse assunto do entretenimento, porque ele é muito importante para a gente. Nós temos hoje, através de muitas plataformas aí que apresentam séries e filmes, um conteúdo que tem feito mal, muito mal, à vida espiritual e aos cristãos. O termo pornografia acabou por se tornar pesado para os cristãos e muitas vezes a pessoa fala assim, de imediato, quando alguém pergunta, você consome pornografia? O homem, a mulher, o jovem, né? A pessoa responde, não, eu não consumo pornografia. Mas se parar para analisar quantos filmes e quantas séries que você não assiste que tem cenas de sexo, que tem nudez e que você ficou exposto ali. Aquele conteúdo não veio dizendo assim, filme pornográfico, mas ele tem pornografia. Qualquer cena de 2 pessoas nuas tendo intimidade é pornografia, não importa onde esteja. Às vezes esse conteúdo pode estar dentro de um livro de romance. Hoje há uma parte na literatura dedicada muito aos romances picantes. E quantas jovens eu tenho conversado, você também tem conversado, que consomem livros que têm 400, 500 páginas, porque se é um livro da escola que tem 500 páginas, o jovem não vai ler de jeito nenhum. Ele vai levar 1 ano para ler. Mas dá um livro de romance picante, que tem sexo explícito ali, a cada página, puxa outra página e a pessoa fica ali 6, 7 horas, uma semana, o tempo todo consumindo aquilo. E a imaginação vai longe, porque é uma fantasia que se cria. E depois o jovem, principalmente as meninas, as jovens que consomem muito isso, elas querem levar para a realidade aquela fantasia, né? Completamente diferente do ensino, do amor inteligente que a gente fala na terapia, né? Os romances estão aí trazendo uma idealização que só vai produzir frustração e sofrimento, né? Então, cuidado, você pode estar consumindo pornografia sim, desagradando a Deus, porque nós não podemos colocar diante dos nossos olhos, na nossa mente, esse tipo de conteúdo. Isso ofende o Espírito Santo, isso ofende a santidade de Deus. Se ao sentar no sofá da nossa casa, nós permitimos que esse tipo de imagem, de conteúdo, seja exibido e a gente não se constrange, não se sente mal, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, com a nossa fé, com o nosso temor. Tem alguma coisa muito errada. Será que uma pessoa batizada com o Espírito Santo pode colocar o Espírito Santo diante de uma coisa daquela, de uma cena daquela? Será que o Espírito Santo que mora, né? Ele mora em nós, o nosso corpo é templo dele. Será que
eu posso submetê-lo a um tipo de conteúdo desse? Tem gente que não corre mais de vergonha, que não sente culpado, acusado. Ela já se acostumou tanto, isso já se transformou num hábito que ela não vê nada demais. Gente, 30 segundos de pornografia exposto num filme corresponde a quantas revistas de pornografia? Você fala assim, eu não compro revista pornográfica. Aliás, nem sei se isso existe hoje, né? Virtualmente tem várias opções para 30 segundos são quantas imagens que vão estar na sua mente para sempre? Registradas. Porque esse conteúdo não sai da cabeça, não. Ele fica ali dentro. E aí depois a pessoa até sonha com aquilo e ela olha para a pessoa, imagina aquilo com outra pessoa. Sim, com certeza. E a senhora falava aí de duas pessoas nuas. Nos filmes, hoje em dia não precisa nem ser nu. O nível está tão alto que a pessoa, ela incita por vezes, normaliza que a pessoa tem que se conhecer, que a pessoa tem que se tocar. Então, olha o nível que está, normalizando tudo isso. E aqui nós não estamos falando para as pessoas novas, principalmente nós estamos falando para os cristãos. Pessoas que querem aceitar, que querem tomar boas decisões na vida, que querem cultivar uma vida interior, a fé, a comunhão com Deus. Então, se você quer, não tem como beber dessa cultura. Olha, eu nunca vi pornografia na minha vida. E eu fico muito feliz, porque eu não tenho nada para lembrar. Não tenho nada, nenhuma imagem para lembrar. Mas eu tenho um hábito que eu cultivo. Eu não quero dizer que isso é melhor, porque funciona para mim, eu não sei, você tem que buscar a sua estratégia. Eu nunca sento diante da televisão, pego o controle e fico vendo assim, qual filme que eu vou escolher? Não. Se alguém me fala de um filme, se eu escuto falar a respeito de um filme, eu vou primeiro consultar tudo sobre aquele filme antes de assistir. E às vezes, mesmo fazendo toda a pesquisa, eu quero saber qual é a trama, qual a ideia daquele filme, quais são os atores daquele filme, porque eu sei que tem atores que fazem só um tipo de conteúdo, que não é bom, e tem outros que já produzem bons conteúdos. Então, pelos atores eu já tenho uma ideia, não que eu conheça muitos atores, porque eu não conheço muita gente, mas assim, e mesmo se depois de fazer essa pesquisa toda, eu cheguei, comecei a assistir e tem uma cena de sexo, uma coisa que violenta a minha fé, os meus princípios, imediatamente eu não quero mais. Eu desligo. A gente tem que ter essa coragem de rejeitar aquilo que desagrada o nosso Deus. Porque não tem como você tentar combinar sua fé com essa cultura. Não é porque um filme está em cartaz e todo mundo assistiu, ou está assistindo, está falando, que você tem que ver. Tem filmes famosos que todo mundo viu, que eu nunca vi. E eu não me sinto envergonhada por falar que eu nunca vi. Eu nunca vi Harry Potter, eu nunca vi Código da Vinci, também muitos outros. Não vi e nem quero ver. Não perdi nada por não ver. Então, o cristão é essa pessoa que tem uma consciência e uma responsabilidade. Consciência que carrega o nome do seu Deus, que deve santificá-lo. A responsabilidade de não se alimentar dessa cultura, né? De não tornar isso como mais importante e de não perder tempo, como a Carol falou. Eu pensando agora, quando a senhora falou vídeos da pornografia, a pessoa logo, nunca vou assistir, mas pesquisando, assistindo, quando eu já vejo que algo vai, eu já tiro. Eu lembrei daquela passagem que fala da importância de fugir da aparência do mal. Sim. Porque isso tudo é aparência. Tem aparência, que é algo bom, mas quando você vai ver, não é nada de bom. E todas as vezes que você vê falando na Bíblia sobre nudez, está associada a alguma coisa que não é boa. Quando o filho de Noé viu a sua nudez, aquilo se tornou uma maldição para ele. Quando o homem e a mulher pecaram, eles descobriram que estavam nus. Deus precisou vesti-los. Como é que o cristão se sente bem vendo nudez? E acha que isso é normal? Me diz aí, por favor. E eu vou voltar depois falando mais sobre isso, porque nós precisamos debater esse tipo de assunto. Me conta nos comentários o que vocês pensam sobre esse entretenimento hoje frívolo que está por aí. Deus abençoe a todos.